Olá para todos, sejam bem-vindos. E nesse vídeo vamos falar sobre matriz de mudança de base. Primeiro, consideraremos então um vetor V de dimensão finita, um espaço vetorial de dimensão n. Então, todas as suas bases possuem n vetores e sejam B e B', duas dessas bases. B contendo os vetores V1, V2, Vn, B' contendo os vetores V1', V2', Vn'. Ora, como B' é base, nós podemos pegar cada vetor de B e decompor nesses vetores V1, V2, Vn de B'. Então, podemos escrever o V1 como uma combinação linear de V1', V2', Vn'. E aqui destacamos que os As que não tem negrito são escalares e os Vs com negrito são vetores. Os As têm dois índices e note que o primeiro índice de A segue o índice do V', 2, 2, NN. E o segundo índice do A acompanha o índice do V, que está do lado esquerdo. 1, 1 e 1. Aqui, o primeiro índice acompanha o índice do V'. 1, 1, 2, 2, NN. E o segundo índice acompanha o índice do V. 2, 2. E assim por diante. Aqui o primeiro índice acompanha o índice do V', 2, 2, NN, e o segundo índice de A acompanha o índice do V. Aqui é N, aqui é N e aqui é N. Com esses números reais, A e J, a gente pode formar uma matriz. E a gente vai montar essa matriz da seguinte maneira. Os coeficientes desta primeira linha, nós colocamos na primeira coluna de M, BB'. Os coeficientes dessa segunda linha, que são as coordenadas de V2 na base B', que é A12, A22, AN2, a gente coloca na segunda coluna. E as coordenadas de Vn na base B', que são esses números A1n, A2n, ANN, nós colocamos na última coluna dessa matriz BB'. Estas n igualdades podem ser escritas usando o símbolo de somatório. Então, cada V índice J é uma soma de A i J, V'I. Aqui, o primeiro índice acompanha o índice do V' e o segundo índice é fixo e acompanha o índice do VJ. O I varia de 1 até N. E, genericamente, a entrada da linha I, coluna J, da matriz MBB' é o AIJ. O AIJ é a coordenada do VJ na direção de V'I. Os coeficientes reais, os números reais aqui, que são esses coeficientes dessa primeira linha, são as coordenadas de V1 na base B'. E são colocados aqui na primeira coluna. Então, essa primeira coluna é formada pelas coordenadas de V1
na base B'. Essa segunda coluna é formada pelas coordenadas de V2 na base B' e assim por diante. Esta última coluna são as coordenadas de Vn na base B'. Essa matriz MB', ela é chamada matriz de mudança de base, da base B para a base B'. Ou então apenas matriz de mudança de base, quando não for tão importante destacar de que base para B. E é uma maneira, digamos assim, resumida para se falar na matriz de mudança de base. Ou então a gente chama essa matriz de matriz de transição da base B para a base B'. Então, cada coluna, retornando aqui em cima, cada coluna dessa matriz é formada pelos coeficientes, ou melhor, pelas coordenadas dos V's na base B'. Então, essa primeira coluna, coordenadas de V1 na base B', coordenadas de V2 na base B', coordenadas de Vn na base B'. E nós denotamos essas matrizes coluna por esse símbolo. Esta é a matriz das coordenadas de V1 na base B'. É a primeira coluna de MB'. Essa segunda matriz aqui são as coordenadas do vetor V2 na base B' e assim por diante. Então, essa matriz de transição da base B para a base B', a primeira coluna é formada pelas coordenadas de V1 na base B', a segunda coluna pelas coordenadas de V2 na base B' e a última coluna pelas coordenadas de Vn na base B'. Vamos ver um exemplo. Considere as bases do R3. As bases do R3, V1, V2, V3 e B', V1', V2', V3', onde o V1 é esse terno ordenado, V2 é esse, V3 é esse. Os vetores linha são esses três ternos aqui. Então, vamos escrever cada um dos V's, cada um desses três ternos, como combinações lineares desses três ternos que formam a base B'. Ou seja, pegamos o primeiro vetor e escrevemos como combinação linear desses três. Está aqui. Pegamos esse segundo vetor, 1, 2, 1, e escrevemos como combinação linear desses três. Está aqui. Pegamos esse último vetor, colocamos aqui, e o escrevemos como combinação linear desses três vetores. Então, com esses coeficientes, nós formamos a matriz de mudança de base da base B para a base B', ou matriz de transição da base B para a base B'. Uma coisa que a gente observa é que cada igualdade vetorial resulta em três igualdades escalares ou uma igualdade matricial, não é? E o que a gente observa é que os vetores do lado direito, aqui, são os mesmos. Então, o que a gente observa é o seguinte, que essa primeira igualdade vetorial aqui pode ser escrita da seguinte maneira em relação a matrizes. Podemos escrevê-la na forma matricial, assim. Isso que multiplica
matriz 3 por 1, A11, A21, A31, que são essa primeira linha aqui, são as primeiras entradas do lado direito, multiplicadas por A11, A21, A31. Então, tem que ser igual à primeira entrada desse lado esquerdo. Então, a primeira entrada é 0. Agora, a segunda entrada do lado direito, A0 vezes A1, mais 1 vezes A21, mais 0 vezes A31, tem que ser igual à segunda entrada do lado direito. Então, esta segunda linha corresponde a esses coeficientes, 0, 1, 0. Multiplicados por A1, A21, A31, tem que dar 1. E a segunda, a última entrada do lado esquerdo, que é 3, tem que ser igual à última entrada do lado direito. 1 vezes A1, mais 1 vezes A21, mais 2 vezes A31, que dá o produto dessa linha por essa coluna. Tem que ser igual a 3. Então, essa primeira igualdade vetorial, ela dá origem a esta equação matricial. Bom, esta segunda igualdade vetorial vai me fornecer a mesma matriz do lado esquerdo, a mesma matriz dos coeficientes, porque esses três vetores são os mesmos que aqui. Só que em lugar de A1, A21 e A31, vai aparecer A12, A22 e A32. E no lugar de 0, 1 e 3, vai aparecer 1, 2 e 1. Então, o que a gente pode fazer? Acrescenta uma coluna aqui, correspondente a essas matrizes aqui. A12, A22, A32. E sendo igual a uma segunda coluna do lado direito correspondente a essas entradas, 1, 2, 1, 1, 2 e 1. E podemos fazer isso também com essa terceira equação. E chegamos, então, a esta equação matricial. E observe que esta matriz aqui já é a matriz de transição da base B para a base B'. Portanto, no momento que resolvermos essa equação matricial, teremos resolvido o nosso problema de determinar qual é a matriz de transição da base B para a base B'. Ora, e como é que fazemos isso? Resolvendo, como já fizemos exercícios anteriores, a esses três sistemas, um correspondente à primeira coluna, um correspondente à segunda, um correspondente à terceira, de uma única vez. Não precisamos resolver um sistema a cada momento, precisando resolver três sistemas. Resolvemos os três de uma única vez. De que maneira? Tomamos aqui a matriz de coeficientes e acrescentamos do seu lado direito a matriz dos termos constantes, essa matriz aqui. Então, a esta anexamos esta à sua direita. Ficamos com isto. E escalonamos essa matriz completa até que a metade esquerda se torne a matriz identidade. Né?
Quando chegarmos a este resultado, é porque esta matriz já é a solução da minha equação matricial. Então, a gente vai escalonando, usando o método chamado de Gauss-Jordan, até que na metade esquerda cheguemos na matriz de identidade. Quando chegarmos a isso, o lado direito já é a solução do sistema. Então, a solução, ou melhor, da equação matricial. A solução é essa, e, portanto, a matriz de transição é esta matriz aqui. E, portanto, observamos o seguinte, que esses coeficientes são as coordenadas de V1 na base B', ou seja, 0, 1 e 1. Vamos acrescentá-lo aqui, então, é 0, V1, o V'1, mais uma vez o V2, mais uma vez o V3. Uma vez o V2' e uma é V2', uma vez o V3' é V3', e o 0V1' é 0. Então, poderíamos deixar como antes, né? Escrever simplesmente V2' mais V3'. Aqui, olha, essa segunda coluna é a coluna das coordenadas de V2 na base B'. Então, esses números aqui são os coeficientes que colocamos aqui, ó. 1, 2 e menos 1. Menos 1 a gente pôs só menos, né? E aqui são as coordenadas do vetor V3 na base B'. Então, é uma vez o V1 mais 0 vezes o V'2 mais uma vez o V'3. Não é preciso escrever 0V2', porque é 0. E nem precisamos colocar esse 1 aqui, porque uma vez V'3 é V'3. Então, conhecida a matriz, a gente sabe como decompor os vetores da base B, né, na base B'. E vice-versa. No momento em que a gente tem essa decomposição, a gente constrói imediatamente essa matriz. Temos aqui um teorema bastante interessante, que é o seguinte. Vamos supor que eu tome 3 bases, B', 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 de um certo espaço V com dimensão N, ou seja, dimensão finita. Então, a relação entre as matrizes de transição da base B para a base B', da base B' para a base B', ou mesmo da base B para a base B', porque são bases. Então, eu posso escrever os vetores de uma das bases como uma combinação linear de vetores da outra base. Não é? Então, a relação é essa que aqui está. E, para a gente gravá-la, observe o seguinte, que a matriz de B para B', a gente começa a ler da direita para a esquerda. Então, a matriz que vai da base B para a base B', vamos apagar aqui e começar a escrever essa fórmula. Primeiro a gente vai de B para B' e depois a gente vai de B' para B', à esquerda da matriz anterior. Então, para a gente de B para B', primeiro a gente vai de B para B'
e depois de B' para B duas linhas. Só que precisamos tomar cuidado que essa matriz fica à esquerda dessa. Não é? Outra coisa interessante, nós podemos escrever os vetores da base B como combinações lineares dos vetores da base B'. Não é? Mas também podemos escrever os vetores da base B' como combinação linear dos vetores da base B. E aí formar a matriz de transição da base B' para a base B. E é interessante observar o seguinte, que o produto da matriz de transição da base B' para a base B, multiplicada pela matriz de transição da base B para a base B' é identidade. Isto significa, se o produto é identidade, uma é inversa da outra. Então, a matriz de transição da base B' para a base B é a inversa da matriz de transição da base B para a base B'. Vamos ver um exemplo para ilustrar esse teorema. Vamos considerar três bases do R2, B, B' e B duas linhas, tal como estão definidas aqui, B, B', B duas linhas. Vamos construir a matriz de transição de B para B'. Não é? Novamente, para construir essa matriz de transição, nós temos que pegar os vetores da base B, esses dois, e escrever cada um deles como uma combinação linear dos vetores da base B1. Então, aqui seria um A11 vezes esse vetor, mais A21 vezes esse vetor. O segundo índice acompanha a primeira linha. Tá? Aqui embaixo seria a mesma coisa. A12, o 2 aqui porque estamos na segunda linha, né? Mais A22, segunda linha. Ok. Esta primeira equação fornece um sistema de duas equações. Esta também me fornece um sistema de duas equações com duas incógnitas. Ambas com a mesma matriz de coeficientes, porque esses dois vetores aqui e aqui são iguais. Então, a gente pode escrevê-los na forma matricial. Aqui fica com os vetores 1 e 0, que são essas duas entradas de A1 e menos 1 e 1, que são as entradas de A21. Aqui vai ficar o A11, aqui o A21, que são os coeficientes desse vetor na base B', as coordenadas deste vetor na base B'. Agora, escrevemos as coordenadas deste vetor na mesma base. Então, A12, A22, e a matriz de coeficientes é a mesma, porque o A12 está multiplicando um zero, que é essa primeira coluna, e ao multiplicar essa matriz por esta coluna, o A12 vai multiplicar as entradas da primeira coluna, e o A22 vai multiplicar as entradas da segunda coluna. Não é? Bem, voltando à primeira equação,
o A1, A21 tem que ser igual a menos 3 e 2. Então, menos 3 e 2. E essa segunda equação aqui, que corresponde a 1, 2 ou a 2, 2, tem que ser igual a 4 menos 3. Para resolver, procede-se da mesma maneira que fizemos como antes, né? Multiplica esse lado aqui pelo inverso dessa matriz aqui, pelo inverso dessa. Então, a solução desse sistema é dado pelo produto dessas duas matrizes aqui, cujo valor nós já temos aqui, né? O resultado desse produto é esse. Mas vamos verificar. Confere. Pronto. Aí está. E esta é exatamente a matriz de transição da base B para a base B'. Aqui está a matriz. Da mesma maneira, podemos escrever os vetores da base B' como combinações lineares dos vetores da base B. O procedimento é o mesmo, só que agora a gente vai escrever esses dois vetores aqui como combinação linear desses dois, né? Ao realizar esse procedimento, chegamos a essa matriz. Muito bem. E essa matriz é inversa dessa, porque se nós multiplicarmos esta matriz por esta matriz, tanto faz multiplicar a esquerda ou a direita, vai dar a matriz identidade. Mostrando que uma é inversa da outra. Essa é a matriz de B' para B. Essa é a matriz de B para B'. Resulta na matriz da identidade, portanto, uma é inversa da outra. Podemos também calcular a matriz de transição da base B' para a base B'. De que maneira? Aqui está a base B', aqui está a base B', e a gente escreve esses dois vetores, 1,0 e menos 1,1, como combinação linear dos vetores de B', que é 1, 1 e 1, 2. 1, 1 e 1, 2. Com isso, a gente forma a matriz de transição da base B' para a base B'. Né? Então, repete a mesma coisa que fizemos aqui para obter a matriz de transição da base B' para a base B'. Fazendo isso, obtemos esta matriz aqui.
E também a gente pode determinar a matriz de transição da base B para a base B duas linhas. De que maneira? Escrevendo cada um desses dois vetores como combinações lineares desses dois. Repetindo esse procedimento, a matriz de B para B duas linhas é essa matriz aqui. E não é difícil a gente verificar que a matriz de B, de transição da base B para a base B duas linhas, é o produto dessas duas matrizes aqui, ó. Vamos buscá-las aqui em cima. Quem é a matriz de B para B duas linhas? É essa matriz. Vamos copiá-la aqui. E quem é a matriz da base B para a base B'? É esta aqui. Quando a gente multiplica uma pela outra, a opa, será que essa aqui é a matriz de B, de B para B'? Será que eu copiei errado? De B para B', é essa. Matriz de B para B'. Tinha copiado errado. E o produto dessas duas, essa é a matriz de transição de B' para B duas linhas. Essa outra é a matriz de transição de B para B'. Quando a gente multiplica as duas, obtém exatamente a matriz de transição da base B para B duas linhas. Então, foi apenas uma maneira de verificar que realmente vale o teorema. Seria até bom escrever isso aqui. Pois isso aqui, que é essa matriz, e esse produto é exatamente a matriz de B para B duas linhas. Agora, tem outro teorema. Esse teorema de cima, vamos observar aqui, dar destaque a um fato de que não dei a devida ênfase, né? Que se essa matriz é inversa dessa e essa é inversa dessa, é porque ambas são inversíveis. Então, matrizes de mudança de base são inversíveis. E esta é a inversa desta, e a primeira é a inversa da segunda. Então, matrizes de mudança de base são inversíveis. E aqui esse teorema fornece um outro resultado interessante. Dado uma base B e uma matriz inversível, então, os novos vetores definidos como essas combinações lineares aqui, onde eu quero que vocês observem que esses coeficientes aqui são formados pela primeira coluna de M. Esses últimos coeficientes aqui são formados pela última coluna de N. Então, a primeira coluna vem para a primeira linha, a última coluna vem para a última linha. Então, o conjunto de vetores definidos dessa maneira é uma base de V também. Então, esse é um resultado interessante. Se eu tenho duas bases, a matriz de transição é inversível. Se eu tenho uma base
e uma matriz inversível, os vetores dados por essas expressões também formam uma base de V. Então, por exemplo, no R2, vamos considerar essa base. E vamos considerar essa matriz aqui. Notem que, se a gente pegar esses dois vetores e fizer a combinação linear deles com coeficientes 1 e 3, que aqui estão, vai me dar esse vetor 7 menos 2. Se eu pegar os mesmos dois vetores, 1 e 2 e menos 1, e fizer uma combinação linear com coeficientes 2 e menos 1, formados pela segunda coluna, observe que os coeficientes da primeira linha são formados pelas entradas da primeira coluna, e os coeficientes da segunda linha formados pelas entradas da segunda coluna dessa matriz. Se fizermos esta conta, vai dar esse vetor. Se fizermos essa conta, 1 mais 6, 7. 1 menos 3, menos 2. 2 menos 2, 0. 2 menos 1 vai ficar mais 1. 2 mais 1, 3. Então, esses novos vetores, né, formam uma base do R2. Né? E agora vamos falar sobre mudança de coordenadas. E a nomenclatura é a mesma que já estabelecida. B e B', duas bases de um espaço vetorial V com dimensão finita. M de B', matriz de transição, da base B para a base B'. Então, a gente pegou cada vetor de B e escreveu como uma combinação linear dos vetores de B'. Ao fazer isto, construímos essa matriz. Esta notação indica as coordenadas de um vetor U na base B, ou seja, quando a gente escreve U como combinação linear dos vetores da base B, obtemos uns coeficientes, né, as coordenadas. Ao colocar essas coordenadas ao longo de uma matriz coluna, temos a matriz de coordenadas. Então, U entre colchetes B é uma matriz coluna. É a matriz das coordenadas de U na base B. O B', mesma coisa. Eu posso pegar um vetor U do espaço vetorial e decompô-lo nos vetores da base B'. Então, escrevo U igual a um certo x1 na direção de V1', mais x2 na direção de V2' e assim por diante. Tomo esses coeficientes x1, x2, xn, coloco numa matriz coluna e obtenho a matriz de coordenadas de U na base B. Qual é a relação entre essas três matrizes? É esta aqui, que aqui está. As provas estão nas notas de aula e aquele aluno que tiver interesse, não é? Pode ir lá e ver como é que se demonstra. A fórmula é essa. Como é que a gente lembra mnemonicamente esta fórmula? Vamos, por uns segundos, apagar isso aqui. Eu quero passar da base B para a base B'. Então, o que a gente faz? Começa com a base B e vou multiplicar pela matriz de transição da base B para a base B', resultando nessa matriz aqui.
Então, esta é a relação que existe entre as matrizes de coordenadas de U na base B e na base B'. Nessa fórmula entra a matriz de transição da base B para a base B'. Então, para obter a matriz de coordenadas de U na base B', multiplico a matriz de coordenadas de U na base B à esquerda pela matriz de transição que leva da base B para a base B'. Vamos lembrar o seguinte: se a base B for esta, e se nós escrevermos U como combinação linear dos vetores da base B, observem que esses coeficientes aqui, C1, C2, Cn, são as coordenadas do vetor U na base B. E ao colocar essas coordenadas ao longo de uma matriz coluna, a gente obtém a matriz das coordenadas de U na base B. Então, vamos verificar essa fórmula com um exemplo. Vamos tomar duas bases do R2. Nós estamos tomando aqui o R2 porque são espaços com poucas entradas, digamos assim. São formados por pares, né? E é simples fazer contas no R2. Ok. Então, aqui está a base B. Esse é o V1, esse é o V2. Aqui está a base B'. Esse é o V1', esse é o V2'. Quando a gente escreve esses dois vetores, não é? Nesta base, a gente obtém a matriz de transição da base B para a base B', como vimos nos exemplos anteriores. Não é? A gente pode pegar um vetor qualquer do R2, 7 menos 5. Peguei um exemplo genérico aqui. Um vetor do R2, vamos decompor esse vetor tanto na base B quanto na base B'. Lembrar que a base B é formada pelos vetores menos 3, 2 e 4, menos 3, que aqui estão. Que a base B' é formada pelos vetores 1, 0 e menos 1, 1, que aqui estão. A gente escreve 7 menos 5 como um certo x1 aqui, x2 aqui, calcula x1 e x2, como já sabemos fazer. Escrevemos 7 menos 5 como y1 e y2, calculamos o y1 e o y2, como já sabemos fazer. Obtemos que os coeficientes são menos 1 e 1, 2 e menos 5. Então, a matriz de coordenadas deste vetor 7 menos 5 nas bases B e B' são o seguinte. As coordenadas de 7 menos 5 na base B são menos 1 e 1, que são colocados nesse vetor coluna. A matriz de coordenadas do vetor 7 menos 5 na base B' são 2 e menos 5, que eu coloco nessa matriz coluna. E olha que interessante. Quando a gente pega a matriz de coordenadas do vetor 7 menos 5 na base B e multiplica pela matriz de transição de B para B', matriz de transição de B para B' é esta matriz. A matriz de coordenadas de 7 menos 5 na base B é essa matriz. Quando multiplicamos as duas, dá 2 menos 5. E esta é exatamente a matriz de 7 menos 5 na base B'. O que verifica, então, a fórmula
que nós apresentamos no teorema. Vamos aqui considerar o seguinte exemplo. Tomar duas bases de um espaço vetorial V qualquer de dimensão 3 e dizer que essa matriz aqui é a matriz de transição da base B para a base B'. Bem, tem que ser inversível, né? Se a gente calculasse o determinante dessa matriz, tinha que dar diferente de zero. Se eu estou afirmando que é a matriz de mudança de base, então ela tem que ser inversível. E a inversa dela é a matriz de transição de B' para B. Ora, digamos que eu tenho um vetor U escrito como dado por essa combinação linear. Aqui não aparece o V1 porque é zero. Zero vezes V1. Então, digamos que eu tenho um vetor U que é dado por essa combinação linear dos vetores da base B. E vamos supor que queiramos determinar a matriz de coordenadas de U na base B'. Como é que a gente faz? Bom, basta observar que aqui nós temos as coordenadas de U na base B. Então, a matriz de coordenadas de U na base B é essa matriz aqui, 0, menos 1 e 2. Como é que a gente calcula a matriz de coordenadas de U na base B'? Usando esse teorema que nos diz, para eu passar da base B para a base B', eu tenho que multiplicar esta matriz pela matriz de transição da base B para a base B'. A matriz de transição foi dada, está aqui em cima, essa é a matriz de transição. A matriz de coordenadas foi dada também, então o produto dessas duas matrizes é a matriz de coordenadas de U na base B'. Portanto, nós podemos escrever o vetor U como sendo uma vez o vetor V1', ou V'1, menos duas vezes o vetor V'2, mais 3 vezes o vetor linha 3. Faltou uma linha aqui. Muito bem. Com isso, encerramos este setor de matriz de mudança de base, matriz de coordenadas, relação entre essas matrizes. E nas notas de aula, vocês vão ver uma seção a respeito de espaços vetoriais funcionais. Que são espaços vetoriais cujos vetores são funções. Num primeiro curso de álgebra linear, a gente pode deixar isso de lado, mas o estudo de espaços vetoriais funcionais, ele é bastante extenso, faz parte de uma disciplina chamada de análise funcional. E o estudo, então, da análise funcional é nada mais, nada menos do que os espaços vetoriais de funções, onde os vetores são funções. E esses espaços são extremamente importantes no estudo teórico de equações diferenciais ordinárias, equações diferenciais parciais, cujas soluções são funções, principalmente as
lineares, né? As equações lineares. Esses espaços vetoriais funcionais são extremamente importantes também na análise numérica, no estudo de convergência das técnicas numéricas, seja ela diferença finita, elementos finitos, volumes finitos, usa esse conceito de espaço vetorial funcional. Aquele aluno que pretende seguir carreira na área de matemática, ou mesmo física e engenharia, cada vez mais os artigos se referem a esse tipo de espaço. E, se tiverem oportunidade, façam o curso de análise funcional, que é o estudo desses espaços vetoriais. Em geral, esses espaços vetoriais têm dimensão infinita, não existe um conjunto gerador finito, não é? Então, embora se fale em base, não é? O conceito vai ser uma extensão do conceito de base que falamos aqui. Nós não vamos entrar nos detalhes, mas se o aluno for curioso, leia. É interessante, vale a pena. E, com isso, encerramos essa parte do capítulo chamado de espaços vetoriais. E, na próxima aula, falaremos sobre transformações lineares. Então, até logo a todos e até breve.